Olá, eu tinha escrito um texto para postar no Facebook sobre esse livro aqui. O texto falava sobre o livro, obviamente, e sobre o governo Bolsonaro, que ataca constantemente a ciência, como todo mundo sabe. Mas como ele virou um textão que ninguém ia ler, eu resolvi passar um pouco de vergonha e decidi gravar este vídeo, porque eu acho importante, nesse momento, falar sobre esse tipo de assunto. O nome do livro é Ciência e Pseudociência. Por que acreditamos apenas naquilo que queremos acreditar? O autor do livro é Ronaldo Pilati. Ele é doutor em psicologia e professor da Universidade de Brasília. O livro não é muito longo, ele tem 160 páginas. O livro não é chato, a leitura é muito agradável, eu gostei. O livro não fala sobre Bolsonaro. O livro é sobre conhecimento científico, sobre psicologia e outros assuntos. Mas acredito que podemos tirar diversas coisas do livro para entender um pouco o discurso bolsonarista. Bom, no início do livro, ele fala sobre os sistemas de crenças infalíveis. As crenças infalíveis são aquelas que são impossíveis de provar que são falsas por causa da sua natureza. Ele dá o exemplo de uma seita religiosa que professava que o mundo acabaria. E essa informação teria sido dada por um extraterrestre. Nesse caso, era impossível provar que a crença era falsa, porque o único que falava com os extraterrestres era o líder da seita. Os outros membros da seita não poderiam provar a falsidade da crença. Ou seja, as crenças infalíveis, elas não podem ser refutadas. Logo depois, o autor fala sobre os sistemas sociais e de como os membros dos grupos sociais tendem a agir e pensar de maneira muito parecida. É por esse motivo que eles transmitem e mantêm as crenças. O autor fala que o mundo está cada vez mais cheio de informações falsas que se propagam principalmente pela internet e pelas redes sociais, que alimentam as crenças dos grupos. Um grande exemplo disso são as fake news e as teorias conspiratórias distribuídas pelas redes sociais bolsonaristas, que reforçam as crenças dos grupos que defendem o Bolsonaro. Mas além disso, o autor fala sobre as ciências falsas. Ele classifica em 3 grupos: a ciência picareta, a protociência e a pseudociência. Ele diz que na ciência picareta, o conhecimento é apresentado como científico, mas que na realidade é apenas farsa, com algum objetivo, por exemplo, vender algo como se fosse de criação científica. Já na protociência, existe algum tipo de pesquisa, mas essa pesquisa não está finalizada, não cumpriu todas as etapas, logo não é científica. Mesmo assim, algumas pessoas tentam vender como ciência. É o caso da cloroquina, no tratamento do coronavírus, defendida por Bolsonaro. Por outro lado, no caso da pseudociência, não há nenhuma pesquisa. Ela é baseada apenas em informações sem teor científico. Ele diz que são exemplos de pseudociência a homeopatia e a astrologia. Ele ainda diz que a pseudociência explica os assuntos que a ciência não consegue. Fala também que a ciência picareta, a protociência, a pseudociência trazem diversos problemas para a ciência e para a sociedade. Um exemplo dos problemas trazidos pela pseudociência é o movimento antivacina. Esse movimento recomenda que os pais não vacinem seus filhos. Ele diz que outro problema causado pelas ciências falsas são as teorias conspiratórias. Ele diz que as teorias conspiratórias têm uma premissa falsa, sem dados. Por exemplo, quando dizem que os laboratórios se unem para esconder os danos causados pelas vacinas, porque os laboratórios ganhariam milhões com a venda dessas vacinas, e por isso esconderiam. O autor também fala sobre outro medicamento, a pílula do câncer. Fala que ela não tem base científica e que os estudos sobre ela são insuficientes. E Bolsonaro, em 2016, quando era deputado, ele apresentou um projeto a favor da liberação desse medicamento. Atualmente, a pílula do câncer, ela tem a sua distribuição proibida pelo STF. Hoje em dia, Bolsonaro insiste com outra coisa, a cloroquina. Ele diz que a solução para o Covid é a cloroquina. Contudo, um estudo diz que a cloroquina não evita mortes por Covid e pode afetar o coração. Além disso, já criaram uma teoria da conspiração de que a cloroquina não é produzida pela indústria farmacêutica porque ela é muito barata e não daria lucro às empresas. Portanto, podemos perceber que o discurso bolsonarista é anticientífico e perigoso. Além disso, as redes sociais bolsonaristas
alimentam os membros dos grupos com fake news, ciência falsa e teorias conspiratórias. Isso tudo reforça as crenças deles. Bom, quero dizer que eu tentei fazer um vídeo simples e curto. O livro fala sobre outros diversos temas. E como falei, o livro não é chato, a leitura é muito agradável, eu gostei. Eu indico ele para quem está começando a buscar o conhecimento científico e quem gosta do tema. Outra coisa, tem uma série na Netflix chamada Explicando. No episódio Cultos, a série aborda esse tema. É um dos melhores episódios, do meu ponto de vista. Vale a pena assistir. Então, eu talvez faça outros vídeos para indicar outros livros. Eu não sei ainda. Mas, então, até logo.